As críticas de ontem do presidente Lula à greve de fome de dissidentes cubanos provocaram protestos. E em defesa do presidente, o ministro das Relações Exteriores disse que as declarações de Lula foram uma autocrítica. A Agência Nacional de Aviação Civil anunciou uma novidade nos aviões das companhias brasileiras. Todas terão que informar aos passageiros a distância entre as poltronas da classe econômica. A epidemia de dengue em Mato Grosso do Sul, que já matou 8 pessoas este ano, está produzindo números alarmantes. Mais de 30 mil casos da doença já foram notificados em 2010, a maioria em Campo Grande. E para combater a proliferação do Aedes aegypti, as autoridades de saúde do estado estão investindo na reciclagem de pneus. A guerra está se aproximando da batalha final aqui no Brasil. No próximo dia 15, vence o prazo para quem pretende contestar na justiça a correção das cadernetas de poupança bloqueadas pelo Plano Collor 20 anos atrás. Imagens das câmeras de vigilância vão ajudar a Polícia Gaúcha a identificar a quadrilha que assaltou 2 bancos em Caxias do Sul na semana passada. No interior de São Paulo, uma outra quadrilha de assaltantes está sendo procurada. Os criminosos invadiram uma fazenda. Juliano Tamura. Também no interior de São Paulo, a Agência Nacional de Telecomunicações fechou uma rádio pirata. As principais ruas do centro do Rio de Janeiro ficaram sem luz por 22 horas. Noticiário internacional. Um jornalista descontrolado provocou uma saia justa para o primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi. Futebol. Flamengo e Corinthians vão jogar hoje à noite pela Libertadores. O repórter George Guilherme tem as informações para você. Olá, boa noite para você que está na internet, bem-vindo ao nosso site. Você vai ver no Jornal Nacional que o Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a prisão preventiva hoje da procuradora aposentada acusada de maus tratos a uma menina de 2 anos. Ela pretendia adotar a criança. O paquistanês preso por suspeita de preparar um ataque com um carro-bomba a um dos principais pontos turísticos de Nova York admitiu que participou da tentativa frustrada de atentado. Ele foi detido dentro de um avião quando tentava fugir dos Estados Unidos. O ex-presidente argentino Néstor Kirchner foi eleito secretário-geral da União dos Países Sul-Americanos, a Unasul, e vai ter que contornar os impasses de países vizinhos em relação à situação de Honduras. Na série especial sobre o aproveitamento do lixo, vamos conhecer uma ilha pequena onde os moradores preocupados com a falta de espaço se uniram e hoje já conseguem reaproveitar 98% do lixo produzido na comunidade. Esses são alguns dos destaques do Jornal Nacional desta noite. Logo depois do JN você encontra tudinho aqui na internet. É só acessar g1.com.br/JN. Não perca! A corrupção do Distrito Federal, aprovado hoje, pede o indiciamento de 22 pessoas por envolvimento no esquema do mensalão do DEM de Brasília. Entre elas, o ex-governador José Roberto Arruda, sem partido, e o candidato ao governo Joaquim Roriz, do PSC. Segundo o relator Paulo Tadeu, do PT, o esquema de cobrança de propina e de compra de deputados começou há 10 anos no governo Roriz. A assessoria de Joaquim Roriz disse que é oportunismo, um integrante do Olá, boa noite, bem-vindo ao nosso site. No Jornal Nacional você vai ver que 72 pessoas foram mortas numa chacina no norte do México. A Embaixada Brasileira na Cidade do México fala em 4 brasileiros entre as vítimas, além de cidadãos do Equador, de Honduras e de El Salvador. Possivelmente, todos estavam aguardando para entrar ilegalmente em território americano. Aqui no Brasil, perigo representado pelas queimadas na beira das estradas para os motoristas. Além do fogo, a fumaça tira completamente a visibilidade. Um bebê de apenas 20 dias escapou por 2 vezes da morte, primeiro num assalto e logo em seguida num acidente de carro. E o JN no ar está em Almirante Tamandaré, no Paraná, e mostra os destaques desse município. E se você é do Pará, hoje é o seu dia de torcer para que a sua cidade seja sorteada ao vivo durante o JN e seja visitada pela equipe do repórter Ernesto Palha. Não perca o Jornal Nacional e logo depois... A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, a ABERT, entrou hoje com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando a constitucionalidade de trechos da lei eleitoral. Aqueles que proíbem as emissoras de veicularem programas que, segundo o texto da lei, possam degradar ou ridicularizar candidatos nos 3 meses que antecedem as eleições. Na ação, a ABERT ressalta que as restrições inviabilizam a veiculação de sátiras, charges e programas humorísticos neste período e que a liberdade de expressão é tão importante para a democracia quanto o próprio processo eleitoral.